Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos que fazem aqui o Panorama 95. Em nome da Clínica São José, a gente vai começar aqui esse ciclo de programas informativos, juntando-se aqui a doutora Wanda e outros colegas que virão aí nas próximas semanas. E a gente está aqui para servir, né? E informação sempre é muito valiosa. Então a gente está aqui, vamos escolher esses temas para falar, mas qualquer pergunta que virá será bem-vinda e a gente sempre vai tentar orientar aí da melhor forma possível. Falar nas perguntas, quem tiver a pergunta, uma dúvida, é só mandar aqui pra gente. 988775550, 988775550. Doutor Marcos Galvão com certeza irá responder a sua dúvida, a sua pergunta. Antes de responder as dúvidas dos ouvintes, o nosso tema de hoje é o seguinte: sensação de bola na garganta. O que é que isso significa, doutor Marcos? Quem já teve, todo mundo já teve essa sensação, o que é que isso significa para os ouvintes, doutor Marcos? Bom, na verdade a gente sugeriu esse tema como primeira entrevista porque isso é motivo recorrente de consultas no consultório. O pessoal geralmente chega assim de olho arregalado, com medo de ser algum problema mais sério, né? E o receio é muito grande. Mas a gente tem que sempre lembrar de uma coisa: Deus é muito bom. Então na medicina um sintoma, a exceção, vem com doenças mais sérias. A grande maioria dos casos são casos benignos, que a gente consegue tratar bem e deixar o paciente muito bem. Eu quero destacar sobre esse tema 3 grandes causas dessa sensação de bola na garganta, que a gente chama de globus faríngeo. As faringites, sejam elas crônicas ou agudas, que são processos inflamatórios simples que acometem a garganta e que dão essa sensação de bola, ressecamento, às vezes até dor na garganta. Geralmente não vêm acompanhadas de febre e são decorrentes de processos do dia a dia, como contatos com poeira, com fumaça, com agentes irritantes, uso de ventilador, de ar-condicionado, etc. A doença do refluxo, que eu acho que é a responsável pela grande maioria dos casos, que é quando a gente tem um retorno ácido do estômago que chega a atingir a garganta, e isso provoca também um processo inflamatório na garganta e dá essa sensação de bola na garganta, pigarro e por vezes um pouco de rouquidão e tosse seca. E outro tema que a gente vem observando muito no consultório que provoca essa sensação também são os transtornos de ansiedade, muito presentes na sociedade de hoje em dia, e que provocam essa sensação que a gente chama de globus histérico. Então muitas vezes aquele paciente chega no consultório se queixando, a queixa já é duradoura, e quando a gente vai investigar e faz exame não encontra nada, e quando a gente faz uma pesquisa um pouquinho mais a fundo, porque nem sempre o paciente se abre muito na primeira consulta, a gente encontra um quadro de ansiedade, uma preocupação, um estresse que ele vem passando na vida. E o corpo somatiza isso, que é quando a mente produz um sintoma, através dessa sensação de bola na garganta. Para quem está em casa ouvindo, como é que funcionaria essa sensação, né? O que é a sensação na prática para o ouvinte? Pronto, a maioria das pessoas chega se queixando com a seguinte frase: Marcos, eu estou com a sensação de que tem alguma coisa presa na minha garganta. Ou tapando a garganta. Ou tapando a garganta. Tem gente que diz que é uma pelezinha na garganta, que eu tento colocar para fora e não consigo, tento engolir, não consigo. Já tomei água, já comi banana e nada resolve o problema. E geralmente é uma queixa de longo tempo. O paciente chega referindo que está presente há 2, 3, 4 meses ali. Tem solução a essa situação? Com certeza tem solução. Como eu disse, na maioria dos casos a gente consegue tratar bem. Nem que seja um tratamento de ansiedade, de refluxo, das faringites. Agora eu também tenho que chamar a atenção de outra coisa. Às vezes quando o paciente escuta, o ouvinte escuta a gente falando sobre isso, dizendo que são casos geralmente simples, mas a gente tem que lembrar que às vezes são casos mais sérios, né? Eu tenho receio de dizer aqui que na maioria são casos simples e a pessoa esteja sentindo em casa e deixa pra lá, achando que não pode ser nada. Claro que não. Em alguns casos mais raros, geralmente pode ocorrer problemas mais sérios, como os tumores da garganta e da laringe, né?
Então, uma simples sensação dessa, se o paciente não investigar, ele pode estar diante de um quadro de um câncer de garganta. Então, ele tem que fazer a investigação, nem que seja para ouvir do médico, que não é nada mais grave. Principalmente os pacientes fumantes e os pacientes que ingerem bebida alcoólica com regularidade, que são o grupo maior de risco para as doenças mais sérias. Eu estou com a ouvinte aqui, a Fátima, do bairro Boa Passagem. Fátima, bom dia. Qual a sua pergunta? É sobre, às vezes, cria aquela bolinha de massa assim, na garganta, que a gente sente aquela bolinha e quando tosse, sai. E é uma bolinha que não é muito cheirosa. Então, eu queria saber se é através da gripe ou do sinusite, doutor. Obrigado, Fátima, pela sua pergunta. O doutor Marcos vai responder. Doutor, a pergunta da Fátima lá do bairro Boa Passagem também tem uma relação com a sensação aí de bola na garganta? Bom dia, Fátima, tudo bom? Olha, essa massinha na garganta, às vezes ela provoca a sensação de bola na garganta, não tenha dúvida. Mas o nome dela é cásium. Nas amígdalas da gente, a gente tem uns orifícios, são de 10 a 30 orifícios de cada lado. E esses orifícios funcionam como se fosse um filtro, um reservatório de impurezas que possam aparecer na garganta. Muitas vezes, à medida que a gente vai se alimentando, os restos de alimento vão ficando depositados ali, bem como bactérias, restos de pele morta que vão sendo produzidos dentro da boca, que vão migrando tudo para ali. E essa sujeirinha, vamos dizer assim, forma aquela massinha na garganta. O organismo da gente, por sua vez, vai tentar limpar, começa a produzir um processo de depuração dessas impurezas, forma um processo de fermentação e aquela massinha aparece. Ela é mal cheirosa exatamente por isso, porque aquilo ali é uma sujeirinha que o organismo da gente está limpando. Algumas vezes ela é capaz de inflamar a garganta, mas na maioria das vezes o que ela provoca mesmo é mau hálito. É a maior queixa do paciente. E aí, para tentar minimizar o problema, né, não existe um remédio para isso, a gente recomenda aos pacientes que após as refeições criem o hábito de fazer gargarejo com água pura, simples, a pia do banheiro, um minutinho gargarejando ali para ir limpando. E caso gere um processo inflamatório, procurar a gente para a gente dar uma olhada, uma averiguada e ver se vai precisar de um anti-inflamatório ou de alguma medida a mais. Aqui no nosso WhatsApp, 988775550, já tem algumas perguntas, principalmente relacionadas aí ao tema. Mas antes da pergunta, também tem um elogio, né? A ouvinte está dizendo o seguinte: bom dia, doutor Marcos. Sou fã do doutor Marcos Galvão, um profissional competente no que faz. O elogio aqui é da Gracinha Maia. Muito obrigado, Gracinha. Fico muito feliz de ouvir isso, sinal que o trabalho da gente está sendo bem feito. Pois é. Tem aqui outra pergunta. Bom dia, eu tenho frequentemente uma sensação de não sentir a saliva descendo na garganta. Seria alguma coisa relacionada a essa questão do tema? É a pergunta que dá ao ouvinte. Geralmente essa falta de sensibilidade na garganta, principalmente da saliva, ela está relacionada aos processos de ressecamento da mucosa. A gente sente como se não tivesse tanta saliva descendo. Então, existem algumas causas para isso, como um problema o déficit de produção da saliva das glândulas salivares, mas a maioria das vezes isso acontece por causa da pouca ingestão de água. A gente lembra que o ideal é que a gente tome aí pelo menos 3 a 4 litros de água por dia, e muitas vezes no dia a dia, na correria, no fato de estar tão atarefado, a gente acaba esquecendo de tomar água. Então, criando o hábito de se hidratar bastante, essa sensação geralmente ameniza. Existem outras causas, como eu disse, mas a maioria das vezes é o ressecamento da mucosa da garganta que provoca essa falta de sensibilidade. Bom dia, doutor Marcos. Eu sinto engasgo toda a vida que vou ingerir alimentos duros. Gostaria de saber o que é a sensação de entalo. Bom, essa sensação de engasgos, isso pode ser provocado por muitas patologias, inclusive a doença do refluxo, que a gente falou anteriormente. Mas é uma queixa que sempre tem que ser investigada. As doenças neurológicas podem provocar isso, e a senilidade, né, o envelhecimento, às vezes por uma fraqueza muscular da musculatura da laringe e da garganta, e por um déficit de sensibilidade da garganta, quando o alimento toca ali, não desencadeia o reflexo da deglutição,
às vezes acontece da gente começar a se engasgar por causa disso. Então é uma queixa que a gente chama de disfagia alta e que sempre deve ser investigada. Como eu lhe disse, pode ser um processo da própria garganta, mas pode ir desde distúrbios do estômago e do esôfago até problemas neurológicos, como doenças degenerativas. Muito bem. Bom dia, doutor Marcos, a todos da 95. Meu nome é Sandra, estou ouvindo o programa aqui em Equador. Doutor, meu TSH sempre foi muito baixo e hoje está em 0,01 UL. Ela passou aqui a informação. E meu T3 e T4 sempre normais. Tenho muita rouquidão. Tem alguma coisa a ver? Já fiz ultrassom e graças a Deus não tenho nódulos. Gostaria de saber se esta rouquidão tem a ver com o TSH e o que é que ela pode causar. Pergunta aqui foi bem profunda. Aqui Bom dia. Um abraço aí pro pessoal de Equador. Tenho muitos amigos e pacientes daí. Sandra que tá mandando. Pronto, Sandra, vamos lá. Olha, o TSH é um hormônio que controla a produção dos hormônios da tireoide. Essa não é muito uma área, isso é uma pesquisa aí para o endocrinologista responder, mas a gente entende um pouco. Uhum. Então, pensando num problema da tireoide, você quer saber se realmente os problemas da tireoide podem influenciar na voz. Podem sim, mas não é uma coisa muito comum. Geralmente os nódulos de tireoide, quando eles são muito grandes e muito volumosos, eles podem comprimir o nervo que faz o movimento das cordas vocais e isso provocar rouquidão. Mas não é uma causa comum de rouquidão, certo? Geralmente quando isso acontece é porque os nódulos estão muito grandes e os distúrbios hormonais da tireoide, que geralmente não vêm associados a nódulos, raramente provocam quadros de rouquidão, a não ser que esse distúrbio seja por um processo inflamatório, que a gente chama de tireoidite, e esse processo inflamatório inflame o nervo laríngeo recorrente e a corda vocal sofra por causa disso. Então pode, mas não é uma causa frequente. Muito bem. Tem pergunta aqui chegando, vamos ouvir. Bom dia, Marcos Danta. Meu nome é Cristina. Gostaria de saber de Dr. Marcos, porque há uns 3 anos atrás eu sofri uma pancada na minha garganta. Eu fui entrando no carro e bati na porta. Aí na semana passada, semana quase sem conseguir engolir, a primeira semana. Aí depois eu fiquei com a sensação, quando eu engulo, eu sinto que estou engolindo alguma coisa, tem alguma coisa aqui. Faz uns 3 anos isso já. E quando eu me deito, às vezes eu fico até sem fôlego. Fico com a sensação ruim, sem fôlego. O que ele acha que pode ser. E aí, doutor? Bom dia, minha amiga. Essa história que a senhora conta de ter sido uma pancada e de essa queixa, essas sensações terem evoluído depois da pancada, chama a atenção para um possível trauma da laringe. Né? A laringe ela é feita de cartilagem. Cartilagem não é duro como o osso, mas também não é mole. E nos traumas, essas cartilagens podem sofrer algum processo de trauma e de fratura. Isso pode comprometer um pouco o movimento da laringe e provocar essas queixas que a senhora vem sentindo. Então é um quadro que merece ser investigado para ver se houve algum trauma ou, como eu disse anteriormente, se não é outra causa e coincidentemente os sintomas apareceram na época da pancada que a senhora sofreu. Mais perguntas aqui chegando. Bom dia, pergunta ao doutor Marcos Galvão, porque assim o meu esposo foi encaminhado para fazer uma biópsia na garganta, aí depois que fez, passou 8 dias sem falar. É normal, doutor? Vamos lá. Quando a gente fala em garganta, geralmente a gente fala em faringe, que é essa parte mais alta, certo? Se a biópsia dele foi na faringe, nessa parte mais alta, isso pode acontecer porque durante a biópsia, que geralmente é um procedimento cirúrgico, às vezes grande, às vezes de menor porte, pode gerar um processo inflamatório e isso provocar dor e atrapalhar a fala. Mas se a biópsia que ele fez foi da laringe, mais especificamente das cordas vocais, que é uma estrutura do corpo que muitas vezes a gente solicita biópsia para esclarecimento diagnóstico, é comum, depois de um procedimento da laringe, a gente pedir ao paciente e orientar que ele passe 1 semana sem falar, exatamente para o processo de cicatrização ocorrer de forma mais clara.
Então, assim, se foi da parte alta, provavelmente por um processo inflamatório. Se foi da parte baixa, como da laringe ou das cordas vocais, é uma recomendação médica que realmente ele fique uma semana sem falar para melhorar o processo inflamatório. Tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, eu sou a Erivânia aqui do Sítio Saudade. A minha pergunta eu sinto como se fosse um nódulo na minha garganta e eu me olho no espelho e vejo como se fosse por fora. Então isso eu sinto uma coceira, certo, na minha garganta. Tipo, se eu falar alto, se eu gritar, se eu cantar, começa a sair como se fosse uma baba, coçar, até levar ao vômito, certo? Então, isso seria o quê? E aí, doutor? Bom dia, minha amiga. Olha, essa sensação de coceira na garganta geralmente é provocada pelas faringites, né? Muito comum na região da gente porque a gente tem um clima muito seco e isso acaba ressecando a mucosa da faringe e esse ressecamento provoca a coceira. Então, quando o paciente chega pra gente reclamando realmente de coceira na garganta, a primeira coisa que a gente pensa é de faringite, que aí pode ser de natureza alérgica ou não, ou outros processos inflamatórios. Agora, a senhora me falou no início que às vezes via na garganta ou até por fora como se tivesse um nódulo. Aí a gente realmente tem que ver, porque essas sensações de nódulo podem ser um problema simples, como eu disse no começo, mas a gente tem que investigar para descartar outros processos. Então, essa coceira que faz a senhora irritar a garganta e tossir, e às vezes até vomitar, a primeira coisa que a gente pensa realmente são nas faringites. Bom dia, mais uma pergunta aqui. Bom dia, quando comida seca sem líquido causa um soluço, é normal, doutor? Na verdade, assim, o soluço ele acontece por uma irritação do diafragma. O diafragma é um músculo que separa o tórax do abdômen da gente. Então, quando o diafragma está irritado, ele começa a se contrair. E essa contração involuntária do diafragma, ou seja, não é que a gente queira, que acontece, provoca o soluço. Então, tem algumas pessoas que têm uma sensibilidade um pouquinho maior e quando ingerem determinados tipos de alimento, isso provoca a irritação do diafragma e ele começa a provocar o soluço. Então, assim, pode acontecer sim e varia muito de pessoa para pessoa. Outra pergunta, por que algumas pessoas quando têm virose atingem logo a garganta e perdem a voz? Existe cura para isso, doutor? Pronto, na verdade, assim, virose é um processo infeccioso, né? Uma infecção causada por um vírus. Os vírus respiratórios, né? O influenza, que é o vírus da gripe, o adenovírus, o rinovírus, eles têm essa capacidade de entrar no organismo da gente através da via respiratória. Garganta, nariz, olho, ouvido e por aí vai. Então, os vírus respiratórios, eles têm essa característica de entrar na garganta, produzir o processo inflamatório na garganta. Essa inflamação às vezes se estende até a laringe e as cordas vocais e realmente deixa a gente rouco. As doenças virais, via de regra, são processos autolimitados. Em torno de uma semana de doença, independente do paciente tomar alguma medicação ou não, o processo vai se resolver. E naqueles casos em que o paciente fica muito sintomático, geralmente a gente usa algumas medicações como anti-inflamatórios para minimizar o problema e abreviar o tempo de doença. Mas as viroses respiratórias, elas precisam basicamente de hidratação, tá? A gente tem que tomar muito líquido, lavar o nariz com soro é uma coisa muito importante, que eu vivo batendo na tecla com o Ian Daniele. Você já me recomendou algumas centenas de vezes. Exatamente. Se você for um otorrino e ele não mandar você lavar o nariz com soro, é porque ele está doente naquele dia. Então, são processos geralmente autolimitados, podem provocar, sim, o quadro de rouquidão, em boa parte das vezes ele provoca, e a cura vem com o tempo ou através de algumas medicações para minimizar os sintomas. Mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, doutor Marcos. Eu sofro de crise de ansiedade. Tem vezes que eu vou tentar engolir a minha própria saliva. É mesmo que minha garganta está tapando. Eu não como mais certas comidas, com medo, fico com pânico, com medo de me engasgar.
Fico sentindo aquele nó na garganta, como se eu tivesse engolido alguma coisa e não tivesse descido. É horrível. Isso, exatamente. É como eu falei no início do programa. Isso provavelmente é um quadro que a gente chama de globus histérico, que é um sintoma provocado pela ansiedade, né? Na maioria das vezes eu não gosto de atribuir logo um sintoma ao quadro de ansiedade. O ideal é que a gente descarte causas orgânicas como origem do problema, e se os exames revelarem que realmente não tem nada de outro tipo de doença, a gente começa a pensar na ansiedade. E é um sintoma que melhora muito a partir do tratamento. Então, se a senhora acha que tem esse quadro de ansiedade muito exacerbado e tudo, procurar um psiquiatra para ter um diagnóstico preciso, iniciar o tratamento, e a senhora vai ver que seu problema se resolve rapidamente. Então, procure um bom profissional, faça uma consulta, trate a ansiedade, que a senhora vai ver tudo se resolvendo. Outra pergunta, vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho. Bom dia aí para o doutor. Eu tenho uma pergunta, Geraldo, para ele. Eu tenho uma filha com 11 anos e ela sempre ela apresenta mau hálito. Aí quando eu olho, as amígdalas dela, a garganta está muito irritada, muito inflamada, assim, está avermelhada. E assim, eu vejo as amígdalas muito inchadas. Já procurei a médica aqui do postinho aqui da minha cidade, falei para ela que ela ficava com esse mau hálito muito forte, sabe? E não apresentava febre, não tinha nenhum tipo de reação, assim. Aí ela disse que não achava que fosse nada demais. Falou que não podia ser nada demais, só que eu acho assim que é com muita frequência. Sempre ela tá com esse odor estranho, sabe? Aí eu não sei se eu devo procurar um especialista, um especialista mais no caso, né? Para ver o que ele pode fazer. Queria saber a opinião do doutor aí, por favor. Pronto, vamos lá. Mau hálito sempre é um desafio pra gente. Mas assim, o que é que eu posso dizer à senhora? O mau hálito ele vem normalmente de 3 lugares: da boca, do estômago e do nariz. Principalmente da boca. 80% dos casos de mau hálito, o problema está na boca. E na boca a gente tem 3 lugares: as amígdalas, os dentes e a língua. Então, quando a gente tem processos inflamatórios nos dentes, como doença periodontal, isso provoca mau hálito. Quando a gente não tem o bom hábito de escovar a língua durante a escovação dos dentes, cria uma placa branca em cima da língua chamada saburro lingual, e isso provoca mau hálito. Mas assim, o principal local de mau hálito, dentre todas as causas, de fato são as amígdalas, e isso é exatamente devido àquele probleminha que uma ouvinte perguntou antes, aquelas massinhas que se formam na garganta. Então, aquelas massinhas, mais uma vez chamadas cásium, elas são a principal causa de mau hálito disparado na frente das outras. Então, se sua filha tem as amígdalas grandes, provavelmente ela tem muitos orifíciozinhos na amígdala que provocam o acúmulo desses restos de alimento e de impurezas dentro da boca, gera o processo de fermentação e aquilo ali é quem provoca o mau hálito. Então, o ideal realmente é que a senhora procure um profissional para a gente ver o que é que precisa fazer. Às vezes precisa até de cirurgia para resolver, claro, são os casos de exceção. Mas assim, é bom a senhora levá-la a um profissional, porque isso às vezes causa um grande impacto na vida da pessoa, né? A gente encontra pessoas até com dificuldade de relacionamento interpessoal, com receio de que a outra pessoa está sentindo mau hálito e ela acaba causando um isolamento social. Então isso no adolescente, por exemplo, é um quadro muito importante. Então a gente tem que, o ideal realmente é que a senhora procure, mas a principal causa são essas massinhas que se formam na garganta. Doutor, quero combinar aqui uma situação com o senhor. Tem muita pergunta chegando aqui. Na hora. Nosso tempo aqui já encerrou. E eu quero combinar com o senhor para essas perguntas serem respondidas na próxima oportunidade que o senhor voltar aqui. Com certeza, nem se preocupe que a gente devagarzinho a gente vai respondendo tudo. Doutor, muito obrigado pela participação aqui no Panorama 95.
sucesso e, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Panorama 95. Pronto, quero só aproveitar a oportunidade para fazer uma coisa. Eu sei que não é o show da Xuxa, Pode mas ficar à vontade. tem uma menina especial, Ana Karina, que a gente chama de Cacá, filha de grandes amigos meus, doutora Carliane Besourão, que tá fazendo aniversário hoje. Parabéns. Eu quero dar os parabéns a Cacá aqui para todo mundo ouvir. Parabéns para Cacá que está ouvindo o Panorama 95. Dr. Marcos Galvão, atendendo na Clínica São José. Ele é otorrinolaringologista e a Clínica São José fica na rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, próximo ao BEC, em Caicó. O telefone para contato é o 99992-2923. Dr. Marcos, obrigado. Até a próxima oportunidade. Até a próxima, se Deus quiser.